Por exemplo, o que é que um videogame violento, um videogame de ação e reação faz? Transforma a pessoa numa máquina de receber um estímulo visual, uma imagem, fazer uma reação muito pequena, muscular dos dedos do braço para ativar uma alavanca ou apertar umas teclas, certo? O computador detecta e produz uma mudança na imagem. Aí a pessoa vê a mudança da imagem e faz um novo movimento que é mecânico. Ela faz parte de um circuito fechado, certo? O aparelho e elas tornam-se uma coisa só, um circuito fechado. E ela está sendo transformada numa máquina de reagir automaticamente. Não pode pensar. Se o jogo é de ação e reação, certo? Se a pessoa pensar, perde pontos, ou o bonequinho lá que imita a pessoa, ela se identifica com ele, não é chamado horrorosamente de avatar. Isso é uma coisa terrível, porque o significado do avatar no hinduísmo antigo é uma coisa muito mais elevada do que o ser humano normal. Mas, enfim, a pessoa tem que reagir automaticamente a essas mudanças de imagem, não é? E não pode pensar. O videogame de ação e reação, não os videogames de estratégia. Os videogames de ação e reação forçam a pessoa a desligar totalmente o pensamento consciente. Tem que pensar intuitivamente, não pode pensar conscientemente. E isso acaba prejudicando, é óbvio. É óbvio que isso acaba prejudicando a capacidade de pensar conscientemente, certo? Fora o fato de que os videogames violentos, obviamente, têm um efeito de aumentar a agressividade das pessoas. Todos temos um pouco de agressividade dentro de nós, certo? Que a gente deveria sublimar. O que faz o videogame, em vez de ajudar a gente a sublimar a nossa agressividade e reagir sempre carinhosamente a qualquer coisa, certo? Amorosamente a qualquer coisa, certo? Mesmo um insulto, o jogador de videogame é incentivado a aumentar a agressividade. Isso já foi provado cientificamente no laboratório, e na vida real também, fora do laboratório, certo? Vocês podem consultar um artigo meu que se chama Efeitos Negativos dos Meios Eletrônicos em Crianças, Adolescentes e Adultos. Efeitos negativos. Entrem na minha homepage, escrevam negativo e vocês caem no vínculo desse artigo e vão ver o artigo. É um artigo em que eu cito, atualmente está com 109 referências bibliográficas, quase todas são trechos de artigos que eu traduzi, copiei dentro desse artigo que eu escrevi, que eu estou vendo se interessa alguma editora para publicar como livro, porque ele já é bem grande. E lá vocês podem ver essas referências dessas pesquisas que eu andei fazendo. Um dos problemas maiores da internet em relação a crianças e adolescentes é que ela apresenta um espaço livre. A gente pode entrar em qualquer coisa, não existe restrição, certo? A não ser que o link não esteja ativo, a gente pode entrar em qualquer página. Isso significaria digamos, um espaço de liberdade total para a criança em termos de fazer acesso à internet. E isso é muito ruim, porque as crianças não têm 4 coisas essenciais que os adultos deveriam ter. Conhecimento, muito conhecimento, e discernimento. Para que esses 2? Para distinguir o que é bom do que é ruim, o que é falso do que é verdadeiro, o que é belo do que é feio. Para quê? Para só ir nas coisas que têm as características de ser bom, belo e verdadeiro, e além disso, uma outra coisa fundamental, adequado para a idade. Pode ser um artigo super sério. Numa das minhas palestras, eu dou muitas palestras, uma vez uma pessoa disse, meu filho, enfim, usando a internet, entrou num site onde havia um artigo sobre aquecimento global. Ele leu o artigo, ficou tão apavorado que não quer mais sair de casa de medo.
Quer dizer, um artigo sério sobre aquecimento global foi lido por uma criança que não tinha maturidade para ler esse artigo. E na internet eles têm acesso a tudo. Compreende? Então precisa de muito conhecimento e muito discernimento, certo? Para isso precisa maturidade. As outras duas coisas, eu falei 4, as duas outras características essenciais são autoconhecimento e autodomínio. Autoconhecimento quer dizer a gente estar se examinando, poder se examinar a si próprio, saber o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou tempo demais aqui na internet? Será que eu estou pulando de galho em galho aqui na internet e devia me concentrar? Para isso é preciso autoconsciência, que as crianças e adolescentes estão desenvolvendo, eles não têm ainda, senão seriam adultos. E a criança que tem já está errada, já teve uma educação errada, já adiantou indevidamente o seu desenvolvimento. E o autodomínio a pessoa com autoconhecimento percebe que algo está acontecendo com ela que não devia estar acontecendo. Ela está tempo demais, enfim, alguma coisa está acontecendo com ela no uso da internet. Aí o que é que ela faz? Se controla, certo? Ela tem que exercer autodomínio. Diz, não, eu vou interromper agora e fazer um intervalo de 10 minutos. Vou passear, vou tomar água, enfim, vou conversar com alguém, vou sair dessa máquina aqui, que eu já estou preso há muito tempo, tá certo? Criança e adolescente não têm essa capacidade de se autodominar. Aliás, é muito simples. Os adultos não estão se dominando, não estão se controlando, eles estão se viciando. Há casais que estão se separando pelo fato de um deles não desgrudar da internet. Não é verdade? Quando se trata de relacionamento social, ela acaba ignorando o outro. Certo? Oh, o almoço está pronto, vem almoçar. O cara lá e fica mais 15 minutos. Bom, aí a pessoa, o parceiro ou a parceira vão comer sozinhos, porque o outro não desliga. E é um vício. Isso é muito, muito interessante mostrar que é um vício. O Carr chama a atenção de que esse vício é devido a alterações no cérebro. O cérebro vai se adaptando a esse tipo de coisa e não quer saber de mais nada. Por que será que a internet vicia? Isso é uma pergunta muito interessante, não é? Ele não traz isso, ele diz que ela vicia, ele não traz porque... Aliás, acho que nem me lembro se ele fala exatamente de vício, isso eu chamo a atenção. Ele chama a atenção para uma coisa muito interessante. Quando a pessoa se acostuma com distração, quanto mais ela se distrai, mais ela quer se distrair. Isso em si já é um vício, a pessoa se vicia em se distrair. Certo? Não, quer dizer, por exemplo, não tem capacidade de se concentrar. Então ela fica viciada em perder a concentração, em ficar pulando de galho em galho. Certo? Existem outras razões para a internet viciar além da distração. É o fato de que ela apresenta um mundo de coisas e a gente fica com curiosidade para ver o que existe de interessante aqui ou ali, etc. Claro, não é uma coisa limitada que a gente tem que se limitar. Quando eu jogo tênis, por exemplo, eu estou limitado ali para aquele jogo, certo? Eu não posso fazer um mundo de coisas, não posso estar jogando futebol ao mesmo tempo que eu jogo tênis, ou um ou outro. Na internet, não. A gente tem um mundo de coisas, instantaneamente vem alguma coisa, chama atenção num link para outra, a gente vai para lá para ver, será que aquilo também é interessante, etc. Então, esse interesse aberto, não é uma coisa muito ampla, também acaba viciando. Existem outras razões de vício, por exemplo, alguém conta para vocês que entrou num site muito interessante e dá um nome. Aí vocês digitam lá e não encontram. Digitam no Google, aparecem centenas, e dizem, qual desses será que o sujeito estava querendo dizer? Aí vocês começam a procurar, abrir cada um, será que é esse, será que é aquele? Por quê? Porque vocês têm certeza absoluta de que aquilo existe. Ele falou, deve existir lá. E o computador e a internet têm uma característica muito importante. Não existe mais ou menos, é tudo exato. Experimente escrever um endereço lá na URL, no espaço de endereço do navegador, e errar uma letra para vocês verem o que acontece. Não entra no site. Tem que ser tudo exato. E essa exatidão
leva a pessoa a ter certeza de que é capaz de fazer alguma coisa com o computador ou com a internet. Por exemplo, suponha que a pessoa não sabe alinhar um texto, mas ela sabe que lá no processador de texto existe um comando para alinhar texto, certo? Então ela fica desesperada até achar, porque ela tem certeza de que existe. Enquanto não acha, ela tem um desafio intelectual que não existe no mundo real. Porque ela tem certeza absoluta que é capaz de fazer. Quando eu jogo tênis, se eu vou dar um serviço, eu não tenho certeza que eu vou acertar, certo? E se eu errar, não existe uma regra definida para eu acertar o serviço, né? Naquele maldito retângulo que para o meu nível de tênis devia ser maior do que a quadra e não menor, certo? Pois bem, mas o que se vai fazer? Eu tenho que ficar jogando, treinando, quem sabe é o melhor. Não existe uma regra. No computador existe regra fixa para tudo. E a gente tem certeza que ela existe. E quando a gente não consegue fazer alguma coisa, entra num estado de frustração intelectual. E fica ali tentando, mesma coisa com a internet, tentando até conseguir chegar naquilo que se deseja. Todos os meios eletrônicos têm um efeito catastrófico nas crianças e nos adolescentes. Sabe o que é? Aceleração do desenvolvimento. Todos eles produzem aceleração do desenvolvimento intelectual e muitas vezes emotivo. O que é que vocês acham que erotismo e violência na televisão ou nos videogames acabam fazendo com a criança? Desenvolve a parte emotiva, a parte sexual, etc., quando não devia desenvolver, quando devia ser um desenvolvimento lento. Isso é tudo acelerado. E qualquer aceleração na educação acaba produzindo problemas. Qualquer aceleração na educação. Porque não existe queima de etapas na educação. Ninguém aprendeu álgebra antes de aritmética. Ninguém aprendeu na faculdade de medicina ou de odontologia fisiologia antes de anatomia. Existe uma ordem, certo, de complexidade que a gente deve seguir para aprender e montando os tijolinhos um em cima do outro para formar um conhecimento amplo. Certo? O que fazem os meios eletrônicos? Começam a dar informação desconexa, certo? Não existe essa sequência, certo? Como, por exemplo, uma professora numa sala de aula. Como é que ela dá uma aula numa classe? Baseado naquilo que ela deu a semana passada ou no dia anterior. É tudo contextual. E um professor que é bom professor mesmo, como é o caso dos professores na pedagogia Waldorf, vocês deviam se informar sobre isso, cada aluno é tratado individualmente, mesmo numa classe com 30, 35. O professor tem que conhecer profundamente cada aluno para tratar cada um individualmente. Às vezes dá um exercício visando um determinado aluno que tem alguma dificuldade. Claro, ou visando um aluno que é muito bom, então se dá um exercício mais difícil para ele. Quer dizer, o professor deveria tratar os alunos individualmente, que não é o caso na educação padrão, certo? Muito menos ainda na pública. Mas esse é um outro assunto. Então, os meios eletrônicos não tratam as crianças e os adolescentes individualmente. Eles são meios de massa. A internet é um meio de massa. Por isso que aquele garoto leu um artigo sobre o aquecimento global que não era adequado para ele. Tá certo? E massa significa que a gente não pode orientar para uma determinada individualidade, seja adulto, seja criança. Certo? E isso é muito, muito ruim. Essa falta de contexto é muito ruim, porque a criança deveria progredir aos poucos e lentamente. Veja quanto tempo leva para se aprender alguma coisa, não é? Aritmética, se não me engano, leva umas 1000 horas. Podia se aprender em 10 horas, certo? Mas não está certo, porque tem que ser um desenvolvimento muito lento, porque a gente está fazendo um desenvolvimento da intelectualidade. Não é. Aliás, até um desenvolvimento físico. Quanto tempo a gente tem que fazer musculação para começar a melhorar? Certo? Leva meses. Certo? Tudo no ser humano tem que ser lento. Esses meios eletrônicos todos, televisão, videogame, computador, internet, é tudo rápido, é tudo imediato. Certo? E isso é muito, muito prejudicial.